como tocar de ouvido. Já vou começar com essa daqui, com essa dúvida, porque muitos de vocês sempre estão perguntando sobre esse tema. E para você tocar de ouvido, existe algumas questões que você precisa estudar antes para você conseguir estar entendendo. Que é o que, professor? Por exemplo, você conhecer sobre escalas, é você conhecer um pouco sobre campo harmônico, é você entender sobre funções harmônicas, sobre inversão de acordes, entender um pouco sobre também progressões harmônicas. Tudo isso vai te ajudar e te auxiliar a tocar de ouvido. E muitas pessoas acham que tocar de ouvido é algo subjetivo ou que é pura sorte. Quer ver um exemplo? Algumas pessoas falam: professor, estou no acorde de Dó maior. Qual o próximo acorde? Gente, pode ser qualquer acorde, pode ser qualquer possibilidade. Pode ser o Ré menor, pode ser o Mi menor, pode ser o Fá maior, pode ser o Sol maior, pode ser o Lá menor ou pode ser o Si meio diminuto. Olha quantas possibilidades que a gente tem. Isso pensando e restringindo apenas para o campo harmônico. Então, antes de você fazer uma pergunta, estou em Dó, qual o próximo acorde? Vai depender da música. Você tem que fazer a pergunta: como eu posso restringir as possibilidades e ao invés de eu ter uma possibilidade infinita de outros acordes que pode ser, que eu possa estar trocando, que eu possa estar fazendo, é entender como que eu posso restringir e eliminar os acordes que não vai acontecer de aparecer nesses hinos ou nessa sequência de acordes. Por isso que eu falo, o primeiro passo é você conhecer o campo harmônico, porque provavelmente vai ser alguma nota do campo harmônico de Dó maior. Se você está em Dó maior, pode ser que seja Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto. Então o primeiro passo é entender sobre campo harmônico, não é chute e não existe uma resposta concreta. Porque eu estou no Dó, dependendo do hino, vai para Lá menor. Eu estou em Dó, dependendo do hino, vai para Ré menor. Eu estou em Dó, dependendo do hino, vai para o Fá. Então você tem que entender sobre esses conceitos para você conseguir estar tocando de ouvido. Segunda coisa muito importante que você precisa também entender para conseguir estar tocando de ouvido muito bem. Além de conhecer essa questão do campo harmônico, de funções harmônicas, de você conhecer sobre escalas, porque é tudo interligado uma coisa com a outra, é você também entender e ter tirado algumas músicas que têm um repertório muito grande. Como assim, professor? Ter tirado vários hinos, porque o seu ouvido ele vai começar a acostumar com a sonoridade. Vamos supor, se eu já toquei pelo menos 10 hinos no tom de Dó maior, eu vou saber quais são os padrões, quais são os acordes que normalmente acontecem nessa tonalidade. Quer ver exemplos práticos de vários hinos no tom de Dó maior? Ó. Não há Deus maior. Ó, do Dó eu vim pro Fá. Outro hino. Em espírito, em verdade. Ó, o primeiro hino eu vim do Dó pro Fá, o segundo eu vim do Dó pro Sol. Outro hino. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei. Ó, mais um hino que foi do Dó pro Sol. Mas quer dizer que todos os hinos vai sair do Dó e vai pro Sol? Não. Teve um hino que foi do Dó pro Fá. Ou poderia ser esse hino aqui, ó. Espírito. Sai do Dó e foi por Mi menor. Percebe que não existe um padrão? Só que existe uma referência aqui que é o campo harmônico. Todos esses hinos que eu toquei, todos eles foram para notas do campo harmônico. Ah, professor, então eu devo estudar campo harmônico? Sim, mas não só o campo harmônico, porque você estudar de forma separada, isso tudo sem contexto, só o campo harmônico não vai ser suficiente para você conseguir também estar tocando de ouvido. Então, para você conseguir tocar de ouvido, precisa de algumas questões aqui. Você precisa estudar alguns assuntos específicos. Escala, campo harmônico, função harmônica, entender sobre inversões de acordes e também você precisa já ter tocado muitos hinos para ter referência e melhorar a sua percepção musical. Então não tem atalhos e você precisa estudar esses temas, aí sim você vai conseguir estar tocando de ouvido sem ficar esperando uma diquinha, ah, qual o próximo acorde? Vai depender de vários fatores. E aqui no caso eu dei exemplo em Dó, mas você deve conhecer todos os campos harmônicos, de Ré, de Mi, de Si bemol, de Mi bemol, até porque o hino pode estar acontecendo em qualquer uma dessas tonalidades. Por isso que eu sempre falo, indico, estuda a música como um todo, não pule etapas que você consegue ter uma formação bem completa e consegue tocar da melhor forma possível. Combinado, gente?